Aleluias. Livro de Isaías. Enquanto você vai abrindo, você vai glorificando o nome do Senhor. Você vai dizendo glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo de Deus. Comece a agradecer falando: Senhor, muito obrigado, porque em meio a tantas outras pessoas o Senhor me permitiu chegar aqui. E se o Senhor me permitiu é porque existe um propósito. Então fala aos meus ouvidos, como nós cantamos aqui, e esse louvor é muito lindo. Ouvir a tua voz, preciso ouvir a tua voz, né? Nossa irmã Sara Farias. Às vezes a gente ouve tantas vozes, né, ao mesmo tempo, e a gente precisa silenciar essas vozes para ouvir tão somente a voz de Deus. Amém? Isaías capítulo 10, nós vamos ler apenas um único versículo, que é o versículo 27. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim: acontecerá naquele dia que o seu peso será tirado dos teus ombros e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Eu vou repetir e peço gentilmente que você se atente muito bem a essas palavras proferidas pelo profeta Isaías. Acontecerá naquele dia que o seu peso será tirado, arrancado dos seus ombros, e o seu jugo no teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Algumas versões diz gordura. Alguém está com uma versão dessa aqui? Amém, glória a Deus. Daqui a pouco você vai entender o porquê de gordura, amém? Podemos aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando o profeta Isaías é levado a proferir essas palavras, é um momento de declínio, mais uma vez, espiritual que Israel estava passando. Israel, como nós já bem sabemos, apesar de ter sido uma nação, um povo escolhido por Deus, mas era um povo que constantemente caía. Era um povo que constantemente se corrompia. Era um povo que constantemente se voltava contra Deus, adulterava contra Deus. E quando a palavra a nível de nação refere-se a adultério, ela está apontando para idolatria, ou seja, o povo de Israel, vira e mexe, eles idolatravam, eles se deixavam levar e começaram a idolatrar outros deuses, se voltando contra Deus. E Deus, então, de tempo em tempo, permitia que alguns de seus inimigos pudessem oprimi-los, pudessem justamente envergonhá-los, não pela vontade, mas pela permissão de Deus, por conta da desobediência do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel desobedecia, se voltavam contra Deus. Deus então permitia que o povo inimigo viesse e os envergonhasse, viesse e os humilhasse, obrigado, meu amor, e os oprimissem. E isso a gente vê, inclusive, constantemente acontecendo no livro de Juízes. O livro de Juízes, inclusive, justifica muito o fato de vários povos oprimirem o povo de Israel na própria terra. Por quê? Porque certa vez Deus disse: eu vou devolver a terra para vocês, mas chegando lá vocês precisam expulsar aquele povo e tomar posse daquele povo. Só que aí em Juízes 2, versículo 10, a palavra diz que aquele povo que entrou na terra prometida, eles não conheciam a Deus. E por não conhecerem a Deus, eles se corrompiam constantemente. E justamente por se corromperem, começavam a fazer aliança com o povo a qual Deus falou: expulsa. Mas eles teimavam em fazer aliança. E por conta dessa aliança, Deus permitia que a opressão, ou seja, que o jugo viesse sobre eles. Daí então eles se arrependiam e a graça e a misericórdia de Deus se manifestava sobre a vida deles. E isso se tornou um loop constantemente. Por isso que no livro de Juízes há relatos de diversos juízes. Por quê? Porque a todo momento o povo se corrompia, o povo idolatrava. Deus então permitia que o povo oprimisse o povo de Israel. O povo de Israel, diante de tanta opressão, se voltava para Deus. A graça e a misericórdia então se manifestava
e voltava a ficar tudo bem. Talvez você não esteja reconhecendo, mas esse sou eu e esses são vocês, que a todo momento se corrompe, a todo momento se permite ficar olhando para o passado, a todo momento se permite cair. Aí Deus permite que a opressão do mundo, que a opressão, que o jugo de Satanás venha ter uma determinada ação sobre nossas vidas para nos fazer voltar a Ele. Daí então, diante de tanta opressão, a gente se arrepende. Deus então manifesta a sua graça e a sua misericórdia e quebra esse jugo de nossas vidas, nos fazendo novamente livres. Mas entenda que todo jugo que era jogado, posto sobre Israel, era uma consequência. Era uma consequência de desobediência. Era uma consequência deles, simplesmente terem se voltado contra Deus. Então hoje, agora, talvez você esteja juntando as peças e entendendo um pouco mais de tamanha opressão na sua vida. É porque, infelizmente, talvez você esteja em desobediência. E Deus esteja permitindo que um jugo esteja sobre a sua vida. Johnny, por que você está dizendo isso? Porque um dia eu permiti que o jugo também estivesse sobre a minha vida. Certa vez eu me corrompi, certa vez eu desobedeci, certa vez eu me desalinhei e veio um jugo sobre a minha vida pela vontade de Deus? Não, mas com a permissão de Deus. Existem jugos na nossa vida que não são da vontade, mas sim da permissão de Deus. Não é da vontade de Deus. Deus não prescreveu a nossa queda. Deus não prescreveu o nosso pecado. Deus não prescreveu que nós iríamos andar de forma irregular. Nós andamos irregular porque nós deixamos a concupiscência da nossa carne nos levar. Deus então permite que o jugo seja posto em nossa vida para que nós possamos nos voltar a Deus. Então o povo de Israel aqui, ele estava corrompido. E ele estava nesse momento passando pela opressão dos assírios. Os assírios estavam oprimindo completamente Israel, mais precisamente o reino do norte. Até que então Isaías se levanta com poder e autoridade e profere essas palavras. Naquele dia, ou seja, por ser uma profecia, ele estava apontando para o futuro. O peso dele será tirado dos ombros de vocês, e o jugo dele será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por conta da gordura ou por conta da unção. Vamos entender esse versículo de trás para frente. Primeiro que o ponto máximo aqui é unção, né? O que nós entendemos sobre unção? Nossa, quando a irmã tal prega, quando a irmã tal louva, é uma unção que, nossa, os céus se abrem. E realmente, isso é uma característica da unção, porque a unção, ela é uma habilitação de Deus sobre a nossa vida para promovermos o céu aqui na terra. Eu vou repetir para você entender um pouco melhor. A unção é uma habilitação, uma capacitação que Deus dá a nós para que através de nós possamos promover o céu na terra. E talvez analisando essa frase você possa passar a entender um pouco mais a incoerência na fala de algumas pessoas que se dizem profetas, batem no peito, se utilizando da unção para se autopromoverem, quando na verdade a unção serve para promover tão somente os céus aqui na terra. A unção não é para promover o Joey, a unção não é para promover a igreja Casa de Oração Nova Aliança, a unção não é para promover o pastor Jairo, a unção é para promover os céus aqui na terra, para dizer que existe algo muito maior, existe algo sobrenatural capaz de me capacitar quando eu sequer tinha capacidade para falar. A unção vem sobre mim, a unção de Deus vem sobre mim e me faz falar o que eu sequer imaginava falar. Por quê? Por conta de mim? Não, por conta de Deus que está me capacitando a falar algo para promover não a mim, mas os céus. Aleluia! Os céus. Só que muitas pessoas hoje batem no peito, né? E dizem, eu sou profeta. Se eu sou profeta, mas espera aí. E eu me recordo que certa vez Eliseu foi chamado de santo homem, não por aquilo que ele falava, porque ele batia no peito, não, mas foi pelo testemunho. Então entenda que a unção, muitas das vezes, você não vai
está essa unção? Como é que está o testemunho? Aleluia! Como é que está o testemunho? Então você já entendeu que a unção, ela é algo dado por Deus para nos habilitar a fazermos algo em prol do reino, para favorecer e para divulgar, né, o reino dos céus aqui na terra. Em algumas versões, como eu falei, está dizendo gordura. E por que está dizendo gordura? Porque na verdade aqui o ponto, o primordial é a força que Israel teria para justamente superar aquele jugo que estava sobre ela. Ou seja, Deus iria liberar uma unção, Deus iria dar força para que Israel então rompesse aquele jugo que lhe foi posto, aquele jugo que outrora, por conta da desobediência desse mesmo povo, foi posto sobre eles, fazendo valer, inclusive, o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quando Isaías diz que o jugo será despedaçado pelo poder da unção, é porque Isaías está dizendo: Deus já está prevendo que lá na frente vocês vão se arrepender, e diante do arrependimento Ele vai fortalecer, Ele vai derramar uma unção tão poderosa que vai quebrar o jugo, que vai detonar o jugo que é posto sobre você. Jugo de quê? Jugo de vergonha, porque o jugo ele aponta para a vergonha. O jugo, falando de maneira material, ele é um material que era posto sobre os bois. Acredito que todos vocês aqui já saibam disso, né? É como se fossem alguns braços assim que colocavam sobre dois bois para que eles pudessem trabalhar juntos. Então aquele que estivesse coordenando teria como coordenar os dois juntos, os dois bois ao mesmo tempo. Então os dois bois que estavam debaixo desse jugo, eles andavam lado a lado, puxando de repente algum outro material que favorecesse a plantação. Quando a palavra fala sobre jugo, isso aponta para a humilhação. Por quê? Porque o jugo faz o animal ou qualquer outra pessoa olhar para baixo constantemente, olhar para baixo, ficar prostrado. Por quê? Porque é isso que a vergonha faz. Você não consegue olhar para a pessoa de frente, você não consegue encarar os problemas. Então é isso que o jugo quer fazer na minha e na sua vida. Quer que você fique prostrado, olhando para baixo, envergonhado, se fechando, entrando na caverna, se negando, se impedindo de fazer a obra de Deus por vergonha, por conta desse jugo que outrora foi posto na sua vida. Mas aí o profeta Isaías levanta e diz: esse jugo será quebrado pela unção, esse jugo será quebrado pelo fortalecimento que eu vou te dar. Porém, mediante a obediência, mediante a vocês se voltarem para mim, a unção está preparada, o fortalecimento está preparado, mas a unção só vai ter efeito na vida de quem é obediente. Não adianta eu querer requerer unção se eu ando com a minha vida totalmente desleixada. Não tem como eu querer viver um momento de unção se eu ando com a minha vida completamente divergente daquilo que a palavra requer de mim. Não adianta. Unção diverge de desobediência, unção diverge completamente de profanaria. Não, nós não podemos ser profanos, nós precisamos ser santos como Ele é santo. Aleluia! Aleluia! Então o jugo ele aponta para humilhação. Uma humilhação que outrora eu estava passando, humilhação que possivelmente vocês ainda passem em alguma área da vida de vocês. Talvez na área familiar, na área financeira, na área sentimental, em qualquer outra área. Quem sou eu para apontar onde está o jugo? Você sabe exatamente onde foi posto o jugo na sua vida. Eu não sei em qual área foi posto, mas eu sei que hoje, pelo poder da unção, aleluia, esse jugo, se você permitir, será detonado, será destruído pelo poder da unção.
naquele momento, mas que também viria a ter um reconhecimento maior através de Jesus. Porque Jesus foi o maior e mais ungido homem que já pisou nessa terra. E através de Jesus, através da unção de Jesus que estava e que está sobre Jesus, ministrado sobre nós através do Espírito Santo, é que Ele consegue quebrar todo o jugo do pecado sobre as nossas vidas. Aleluia! Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para, com a sua unção, com o seu poder, quebrar todo o jugo que nos aprisiona, quebrar todo o jugo que nos impede de servirmos a Deus em liberdade. Aleluias, aleluias, aleluias. O jugo será quebrado pela unção. Só que a unção, ela só tem efeito também, depois de eu atrelá-la à obediência, ela só tem efeito sobre a vida de um ungido, ou sobre a vida de uma ungida do Senhor. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela está ungida, mas para que haja uma unção, eu tenho que ter um objeto. Amém? De igual modo em nossas vidas, se eu quero ter uma unção, eu preciso ser ungido. Só que toda unção, ela tem que ter um propósito. Deus não vai te ungir à toa. Deus não vai te ungir, não, Deus não vai derramar o óleo sobre a sua cabeça, porque o óleo é a figura que nós mais associamos à unção, né? Deus não vai derramar um óleo sobre a sua vida à toa, só para fazer a sua testinha brilhar. Não! É para o cumprimento de um propósito, como eu falei, para favorecer os céus na terra. E Deus hoje me autoriza a perguntar para vocês, assim como Ele perguntou para mim, o que você está fazendo com a unção que eu depositei sobre a sua vida? Será que você está enterrando, como a parábola dos talentos, aquele que recebeu um único talento fez? O que você está fazendo? Porque eu investi, eu acreditei, eu liberei o meu filho, eu me fiz carne, subi naquela cruz, morri, ressuscitei para que a unção fosse validada sobre a sua vida. E o que é que você está fazendo com essa unção? A unção que Deus libera sobre as nossas vidas, como eu disse, não é para autopromoção, é para promover os céus na terra. E quando Deus libera uma unção sobre a minha vida, sobre a sua vida, é para que essa unção possa ser utilizada primeiramente na obra, através da vida dos nossos irmãos. Deus quer te usar. Os dons, a unção que Deus nos dá, que Deus nos empresta, pode-se dizer assim, porque nós somos administradores, na verdade, dos dons da unção de Deus, é justamente para servir e favorecer o reino de Deus aqui na terra. E Deus está perguntando: o que você está fazendo? Existem tantas pessoas do seu lado que estão sendo humilhadas, que estão debaixo de um jugo, aguardando uma palavra sua, uma palavra que possa sair da sua boca. Eu te ungi, eu te dei habilidades para que você possa proferir uma palavra de libertação. Quando você abre a sua boca para proferir palavras de condenação, não foi para isso que eu te ungi. Não foi para isso que eu ungi as suas mãos. Ao invés de você estender para levantar, você está empurrando o seu irmão para que ele caia. Deus está falando: não foi para isso que eu te ungi. Não foi para isso que eu te ungi. Aleluia. E daí a gente começa a ver, eu vou passear muito rapidinho sobre a vida de algumas pessoas que foram ungidas e se aproveitaram dessa unção para promover os céus na terra. A começar pelo profeta Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel 37:4, você já conhece muito bem essa passagem, fala sobre o Vale dos Ossos Secos. No versículo 4, Deus fala para Ezequiel: profetize sobre esses ossos, para que eles possam reviver. Aqui era Deus falando: eu estou te habilitando, eu estou te ungindo, para que você possa proferir uma palavra de vida. Porque morte, eles já estão mortos, os ossos estão secos. Não, estão sequíssimos. Mas eu estou te habilitando, eu estou habilitando os teus lábios, eu estou te ungindo para que você libere uma palavra de vida.
unção que quebra jugo. Eu liberei uma unção sobre a sua vida para quebrar todo jugo. Não é para colocar sobre ele uma sobrecarga, não. É para livrá-lo dessa carga. Assim Deus fez com Ezequiel. Levou Ezequiel lá no vale de ossos secos e falou: eu estou ungindo os teus lábios, eu estou te capacitando, eu estou te manipulando, eu estou te habilitando. Então agora libera a palavra. Aleluia. Aleluia. E a 2 Reis 4, do 1 ao 7, nós vemos Eliseu, de igual modo, também liberando uma palavra sobre a vida da viúva, né? Para que Deus, então, em graça e misericórdia, viesse a multiplicar o azeite da viúva. Entenda que quando uma pessoa ela está alinhada com a vontade de Deus, quando ela anda na presença de Deus, ela sabe exatamente o que fazer. Uma pessoa ungida, ela sabe exatamente o que fazer. A viúva vai lá e fala: olha, você lembra bem do profeta que te servia, do teu servo? Pois é, ele morreu, agora eu estou numa situação precária, conjecturando para que vocês entendam. E agora os credores estão lá em casa, querendo inclusive levar os meus filhos. E o profeta diz: o que eu posso fazer? O que você tem na sua casa? E ela diz: eu tenho apenas uma botija de azeite. Ele diz: volta lá na tua casa, pega essa botija de azeite, peça lá as suas vizinhas, suas amigas, seja lá quem for, para trazer diversas vasilhas, pega essa única botija que você tem e começa a jorrar em cima deles, porque não vai faltar. Entenda que Eliseu, em momento algum aqui, Eliseu foi fazer uma campanha para pedir a orientação ao Senhor. Por quê? Porque Eliseu, como profeta, como um homem ungido, ele já tinha uma vida de oração. Ele já tinha uma vida de oração. Ou seja, ele estava preparado. Quando veio a adversidade, ele já estava preparado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que estão dando cusburros na água porque estão deixando para se preparar quando o vento se levanta. Você tem que se preparar, porque a qualquer momento o vento vai vir. Não deixa para acordar de madrugada quando o laudo fica invertido, não. Não deixa para fazer campanha quando a porta de Deus se fecha, não. Deus está falando: se prepara, se prepara, se prepara, porque quando o gigante se levantar, você já vai contar ele dizendo: eu vou contra ti. O nome do Senhor dos Exércitos. É isso aí. Aleluia. Eliseu só libera uma palavra. Eliseu era um homem ungido. Tanto é que ele falou para Elias, quando Elias estava prestes a ser arrebatado, ele diz: eu quero uma porção dobrada do Espírito, da unção que está sobre você. Então é natural que, como um homem ungido, ele tivesse um envolvimento, ele tivesse uma relação íntima e constante com Deus. E tendo uma relação íntima e constante com Deus, é natural que no momento da aflição ele estivesse de pé. Não, Eliseu, ele não temeu, ele não pensou, ele não titubeou. Quando a mulher apresentou a dificuldade, ele já veio para a solução. Por quê? Porque era um homem ungido, era um homem dirigido, era um homem guiado por Deus, era um homem que estava tendo uma relação constante com Deus. Aleluias, aleluias. Lá em 2 Reis 4, 16, Eliseu também Elias libera uma palavra sobre a Sunamita, falando sobre o seu filho, né? Vocês também já conhecem muito bem essa passagem, uma passagem muito conhecida. A Sunamita, que eu até já mencionei ela aqui antes, ela vê que ele é um santo homem de Deus e ela faz um quarto para ele no teto, lá na cobertura da sua casa, para que todas as vezes que ele estivesse por ali, ele tivesse um lugar para repousar. E então ele pretende agradecer. E ele fala: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agradecer, eu quero ser grato a ela, eu preciso demonstrar a minha gratidão. E ele não sabe o que fazer. Ele pesquisa, ele pede para Geazi dar uma avaliada. A Geazi traz uma informação e diz: olha, ela não tem filhos e o esposo dela já é avançado de idade. E Eliseu manda chamá-la novamente e diz para ela: olha, no tempo da vida você vai abraçar um filho. De igual modo, Eliseu, nesse cenário, Eliseu não foi orar a Deus.
Entenda, meus irmãos, que a oração na vida do crente, ela não pode vir somente no momento da necessidade, não pode. Se muitos de nós passamos por necessidade, é porque não estamos exatamente orando. Meu Deus. Aliás, a necessidade ela até vai vir, mas se nós estamos nos abalando, é porque nós não estamos orando. Porque se nós estivermos orando, isso aponta para relacionamento com Deus. Se nós estamos nos relacionando com Deus, Deus está nos dando força. Se Ele nos fortalece, quando o gigante se levanta, nós estamos fortes para combater. Só que o que acontece é que hoje, de diversas igrejas, existem pessoas que deixam para orar só diante da necessidade quando o gigante se levanta. Não dá tempo de se fortalecer. Meu Não Deus. dá tempo, porque o gigante é maior do que a gente mesmo. Mas se você tiver uma vida de oração, você vai dizer: maior é o que está em nós do que está no mundo. Aleluias, aleluias. Eliseu então libera uma palavra sobre ela e diz feito. Um ano aproximadamente depois, ela estava com seu filho nos braços. O que dizer do próprio Senhor Jesus? Jesus, ele acalmou o mar com a palavra. Por quê? Porque Jesus era ungido, sim. Jesus era o Filho de Deus, sim. Jesus era o próprio Deus encarnado, sim. Mas Jesus, na condição de homem, ele estava nos ensinando que quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, eu tenho que estar preparado. A tempestade vai se levantar a qualquer momento. Não é à toa que a tempestade se levantou, os discípulos se desesperaram a ponto de acordar Jesus e dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, na mesma calmaria, debaixo de uma unção, ele levanta e ordena o vento e o mar que se calassem. Não, Jesus ele não foi para o monte fazer uma campanha. Não, Jesus ele não veio para a igreja para poder buscar um direcionamento. Jesus ele já era ungido. Ele já tinha um direcionamento do que ele deveria fazer, da postura que ele deveria adotar, uma postura de autoridade. Ele se levanta e diz: vento e mar, aquieta-te. Aquieta-te. Quantos de nós estamos tentando aquietar um vento e não conseguimos? Quantos de nós estamos tentando aquietar um mar e não conseguimos? E olha que o vento ainda é uma brisa. Olha que a tempestade ainda é um chuvisco. Deus está falando: se prepara. Eu quero liberar uma unção sobre a sua vida. Mas veja aqui que é uma crescente, né? Para que nós possamos ter uma unção, nós precisamos andar em obediência. Como eu falei, a unção ela diverge de desobediência. Ela não atua em vaso desobediente. Ela não exerce qualquer tipo de poder sobre alguém que anda em desobediência. Se você quer ter uma unção especial sobre a sua vida, assim como certa vez Eliseu pediu para Elias, você tem que estar centrado e alinhado na vontade de Deus. Aleluias, aleluias. Em Mateus 21, 22, Jesus disse: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Muitas pessoas se utilizam desse versículo para liberar palavras proféticas, e amém. É uma palavra louvável, vindo de Jesus, tudo é louvável. Só que não é porque apenas veio de Jesus que a gente tem que negligenciar o contexto. A gente precisa entender o contexto. Quando Jesus diz: tudo que pedires em oração, crendo e recebereis, é Jesus dizendo: tudo aquilo que você pedir que esteja alinhado com os céus e que você esteja em obediência, você vai receber. Só que tem pessoas que se utilizam desse versículo e dizem: Senhor, eu creio, Senhor, eu estou pedindo. Mas quando a gente vai olhar para a vida do indivíduo, está completamente divergente daquilo que Deus requer dele. E por isso não recebe. Aí coloca a culpa na campanha, coloca a culpa nas pastoras, coloca a culpa no pastor, nos presbíteros, no diácono. Poxa, eu estou fazendo a campanha e nada está funcionando. A igreja está errada. Não, é você, sou eu, que estamos andando divergente do que a palavra requer de nós. Não é simplesmente liberar uma palavra dizendo: eu creio, eu estou orando. Não, cadê a obra de Jesus na sua vida? Cadê a obediência? A obediência nos faz chegar na unção. A unção quebra o jugo que está sobre nós para nos fazer libertos de toda essa vergonha.
Entenda que Deus primeiro falou para mim. Quando eu agradeço a Deus as oportunidades de ministrar uma palavra, porque é uma oportunidade de eu aprender mais. E tudo que eu estou passando aqui para vocês hoje, durante alguns dias, Deus vem ministrando sobre o meu coração e falando: Joey, você tem que melhorar aqui, Joey, você tem que melhorar ali, Joey, você tem que se consertar aqui, Joey, você tem que se consertar ali. E hoje, debaixo da graça e da misericórdia, eu venho trazer essa palavra para que, da mesma forma que eu refleti, vocês também possam refletir. Que jugo tem tirado o sono? Que jugo tem tirado a fome? Que jugo tem gerado vergonha sobre a vida de vocês? Independente do jugo, entenda que muitos dos jugos, eles são com a permissão de Deus. E se Deus está permitindo, é porque Ele quer que haja um conserto. Ele quer que haja uma reparação, para que a unção possa ter efeito. Então, nessa noite, a minha oração é que julgos aqui sejam quebrados. Nessa noite, a minha oração é que julgos possam ser aniquilados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A minha oração é que hoje você não tenha vindo aqui em busca de ouro e nem prata, mas que tenha vindo atrás da unção que verdadeiramente quebra todo jugo. Eu sei que nós temos diversas necessidades. Nós temos necessidade de emprego, sim. Nós temos necessidade de um relacionamento, sim. Nós temos necessidade de uma saúde bem recuperada, sim. Nós temos a necessidade de um bom reconhecimento ministerial, sim. Mas nada disso valerá a pena se não for debaixo da unção de Deus. A unção que quebra todo jugo e nos faz livres de toda condenação do pecado. Deus quer nos fazer livres. Deus quer dissipar todo jugo nesta noite, mas Ele só vai dissipar com a unção dEle se você entender que você e que eu precisamos nos consertar, precisamos nos alinhar, precisamos estar coerentes com a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Até que o Senhor me deu e que o Senhor possa continuar ministrando essa palavra sobre a vida de todos vocês.